O Corinthians pega o bom time do Fluminense esta noite no Maracanã. O Corinthians tem um bom retrospecto contra o Fluminense lá, mas hoje é difícil, hein, Ivan? É difícil porque Opa, tá fechado. Agora sim. Saiu agora? Agora saiu, querido. O Fluminense é um dos principais times do Campeonato Brasileiro, então evidentemente que é uma tarefa muito complicada pro Corinthians, que geralmente joga mal fora de casa, né? O Corinthians conseguiu alguns pontos importantes contra o Atlético Paranaense como equipe alternativa e por aí vai. Não fez um bom jogo contra a Chapecoense fora. Então, o Corinthians geralmente joga mal fora de casa e vai pegar um dos times que o Fluminense vai brigar ali na parte de cima da tabela. Então, sem jogadores que elevam o nível, o patamar da equipe, eu acho que o Corinthians vai sentir bastante. Não consigo apontar o Corinthians assim. Não é, favorito? Favorito não é, né? Não. O Fluminense é favorito, evidentemente. Ainda mais em casa. Mas de fato, assim, não consigo botar confiança no time do E Corinthians. sem o Hugo Souza, Sim. né? Que Longo. tá fora, sem o Ranieri, que tá suspenso. Memphis. Machucado e o Carrídio também, né, na seleção peruana. Aliás, o Peru do Mano empatou ontem 2-2 com a seleção de Honduras. Mano ainda não conseguiu ganhar nenhum Tinha jogo. perdido de Senegal, né? Senegal, exatamente. Ontem 2-2, o Carrídio jogou, né, pela seleção do Peru e agora desfalca o Corinthians também. Felipe Longo, né, o Belo trouxe o time. Felipe Longo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Matheus Pereira, Alan, André e Breno Bidon, Jess Lingard, que fará sua estreia, e Yuri Alberto. Bom time, Renatinha. São desfalques importantes, né? Hugo Souza e o Memphis, eu acho que muda muito o patamar do Corinthians. Mas o Yuri Alberto de volta já dá um alento, né, pro torcedor. Impressionante, voltou, fez gol, jogou bem. Ele não sente, né? Ele se recupera rápido e quando ele volta, ele volta rápido. É impressionante. Tô curiosa pra ver o Lingard aqui, né, com a camisa do Corinthians. Jogo duríssimo fora de casa, o Fluminense vem muito bem desde que o Zubeldia chegou. É impressionante, né, como o Fluminense evoluiu. Mas o Corinthians vive um momento de muita oscilação. E qualquer desfalque importante, o time cai de produção. Eu acho que isso que impressiona, né? O Corinthians faz bons jogos contra clubes grandes, como o Flamengo, por exemplo. E aí, de repente, até na Neoquímica, quando pega um time menor, de menor expressão, não consegue, às vezes, né, não vai bem, o time não rende em campo. É um time que cada jogo é um jogo, se comporta de uma forma. O Dorival vive um momento agora, né, de cobrança. Vamos ver, acho que hoje é um jogo bom pro Corinthians tentar aí, né, manter um equilíbrio maior. 7 jogos, né, Gui, sem vencer o Corinthians e não deixa de ser uma preocupação aí, né? Voltar a vencer depois de um tempo interessante para trabalhar, mesmo não tendo todo mundo à disposição, contra este bom time do Fluminense, Gui. Ó, vou passar rapidamente, o Marco Belo também trouxe, mas só pra gente recapitular, do Luiz Romeldia, Fábio, Samuel Xavier, Gemes, que é bom zagueiro, veio do Mirassol, Freitas. Gostei muito do brasileiro dele no passado. O Freitas nem tanto, né? E o René, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta. Muito bom, hein? Serna, Savarino e John Kennedy. Então, o Savarino é dúvida, né? Porque ele teve dores, não pode servir a Venezuela na data FIFA. Pra mim, perde muito um venezuelano pelo outro, aí você entra o Soteldo no lugar do Savarino. O Canóbio não volta a tempo da seleção do Uruguai. Esse tem sido um dos melhores jogadores do Fluminense aí nas últimas rodadas, tem feito gol quase todos os jogos. Mas o Lúcio é um cara que você não pode dar liberdade, cara. Que contratação. Dizem que jogador da MLS não rende, né? Aqui no Brasil. É só mais uma pra provar que esse tipo de regra não existe, né, gente? Tudo bem, alguns jogadores aí. O Leandro, por exemplo, tem saudade do Atuesta, né? Que veio dos Estados Unidos. Mamãe querida! E jogou no Palmeiras. Não. E o Mikael fez gol esses dias lá, foi abraçado pelo Messi. Aí ele virou o Mikagol. Mikagol. Mas assim, os jogadores que o Palmeiras tentou da MLS realmente não tiveram assim muito êxito, né? Mas Facundo. Mas eu não acho que é uma regra. Agora, voltando ao jogo de hoje, é um meio de campo um pouquinho mais jovem, né? Principalmente na parte da criação. O Corinthians vai ter o Matheus Pereira e o Alan, e aí mais à frente o Bidon e o André, né? Essa parte bem jovem. Então acho que vai depender desses caras aí, a criação do Corinthians, e ver como é que o Lingard se apresenta e combina com o Yuri Alberto no ataque. Se ele consegue ser uma opção de velocidade, mesmo já tendo agora a idade mais avançada, ele sempre foi esse cara assim, né? Na parte física, que trazia velocidade pro time, e de repente ele pode
com essa característica, tentar combinar com o Yuri Alberto. Porque eu acho que é um problema que o Corinthians tem tido quando o Memphis Depay não pode jogar. O Guinegão, cara, teve aquela fase de fazer os gols ano passado no Corinthians, mas atualmente... Sumiu, né, mano? Não. Ele desaprendeu, parece, cara. Não encaixa. E eu acho que o Corinthians acaba não conseguindo um encaixe com o Yuri Alberto quando o Memphis está fora. De repente, vamos ver se o Lingard começa a também buscar entrosamento, né? Só estreia, mas quem sabe não casa é característica, né? Outro dia eu apontei aqui a queda do Garro, cara. Nossa senhora, o post no Instagram da TMC, o que tinha de eu vou voltar aqui no final do ano, que não sei o que lá. Na semana seguinte ele fez um gol e depois voltou a sumir, né? Então, contra o Atlético ele não é um cara pra jogar e fazer a mesma coisa que o Memphis. É outro estilo, não, outra ele é enganche, ele é meia. Ah, sim. Engante. Tá. É que ele chegou a jogar com 4 homens, mais o Garro, mais o Memphis, né? Quando ele não tinha o Yuri Alberto. Na minha cabeça... Essa história que eu falei de combinar no ataque com o Yuri, o Garro é uma coisa, o Lingard, o Memphis são outra. Não Sim. que o Lingard e o Memphis tenham a mesma característica, entendeu? Mas eu tô meio que imaginando aqui uma dupla de ataque, né? Que se alguém que possa ajudar. Que o Gui Negão, cara, o Gui, ele dá certo quando o Yuri tava machucado ano passado, lembra? Essa boa sequência dos gols e tal. Desde a primeira vez que eu vi os dois juntos, falei, não foi tão bem, vamos ver se desenvolve entrosamento. E pra mim nunca funcionou. O Gui Negão ao lado do Yuri Alberto. Vamos ver o Lingard. Ô Renatinha, me explica o que é um pouco essa infiltração de ácido hialurônico que intraarticular que o Quero fazer no meu joelho Memphis fez. Você sabe? É uma cartilagem, né, que você coloca, como se fosse isso. É como se fosse um complemento, é isso? Pra você preencher. Eu preciso fazer, quer dizer, não preciso fazer, né, mas como a minha... coluna, minha lombar, né, onde eu operei ali 5S1, eu poderia colocar, porque é como se osso com osso batesse o tempo todo, eu não tenho. Vocês entenderam a situação da pessoa? Não, nem um pouco, não tô entendendo nada. Eu tenho uma foto aqui que dá pra provar. Você deve ter, não tem, o seu, então raspa osso com osso. Osso com osso, por isso que eu sinto dor o tempo todo, e eu já fiz cirurgia, então é isso, Não é ácido hialurônico, não é que os caras põem na cara também, lá o... É preenchimento, é um preenchedor. Preenchedor. Se tiver algum dermatologista, algum médico, ortopedista... Não, é só uma acompanhando a gente, por favor, manda mensagem. Tenho certeza que vai aparecer alguém. É porque hoje o nível dos tratamentos, eles estão evoluindo cada vez mais, né? Os caras hoje têm muita opção, né? A modernidade da medicina, ela vai avançando, né? O próprio Rodrigo Garro, que a gente falava aqui, a questão do joelho dele, tem sido tratado dessa forma pra poder continuar jogando. E boa sorte ao Memphis Depay nessa recuperação lá na Espanha. Diga, quem mandou mensagem aí? Dr. Elber, que é amigo meu. Pô, que legal. Certo? Tá ouvindo? Tá ouvindo a gente e tá mandando aqui, ó. Obrigado, doutor. Ele é o médico do quê? Do Ivan. Ele, na verdade, fez uma cirurgia... Ele é médico pediátrico também. Tá. Ele me ajudou com uma questão que o Theo teve. Então, vamos lá. É uma molécula que o nosso próprio corpo produz naturalmente. Ele é o principal componente do líquido sinovial, que lubrifica as articulações. Em uma articulação saudável, ele tem uma consistência viscosa, que permite que os ossos deslizem suavemente uns sobre os outros. Mas você injeta isso. E absorve os impactos. É isso, não bate osso, como se não batesse mais osso com osso, seria mais ou menos isso. Exatamente. Muito obrigado pela explicação. Obrigado, doutor. Obrigado, eu acho que é importante, né, todo esse avanço da medicina para o esporte de alto rendimento, né, tem tudo a ver. E o Memphis na Espanha fazendo esse tratamento, a questão toda é que tem que ser feito de acordo com o clube, né, gente? Ele tem que estar em comum, né, em uma comunhão de pensamento com o clube para que ele não tome a decisão da cabeça dele, o Corinthians esperando outra coisa. Mas aparentemente tá tudo bem nesse sentido. A esperança é que o Memphis deve retornar até o fim dessa semana pro time.